falando com a Edilene, que é minha filha na fé. O que eu vou fazer? Se o texto é esse, a mensagem está pronta, mas Deus está me direcionando a ministrar sobre essa família de Noé. Que é uma família que tem uma estrutura, que viveu uma grande história com o Senhor. E eu quero hoje usar essa família para falar sobre família estruturada. Eu quero falar sobre família e ministério. Você está com a sua família aqui? Quem está aqui com algum parente? Não está todo mundo, mas está bastante. Que coisa boa, que coisa boa. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui tem ministério, chamado? Olha aí, tem gente que já ficou meio na dúvida. Será que Jesus me chamou para alguma coisa, não me chamou? Você vai descobrir daqui a pouco que Deus te chamou. Calma aí. Hoje eu quero falar sobre família e ministério. Olha o que o texto diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Contudo, o Senhor observou a perversidade do ser humano, ou na terra, e havia crescido muito na terra, e que toda a motivação e ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Eu estou lendo com você capítulo 6 de Gênesis, versículo 5. Agora eu vou ler com você o versículo 9, que diz assim, ó. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro em todo o seu comportamento, e ele andava com Deus. O versículo 5 que eu li com você diz: Deus observou a terra, o olhar dele passou por toda a terra, e quando ele olhou para a terra, ele viu a perversidade da humanidade, e que havia crescido, ou seja, tomou uma proporção que atingiu toda a terra, e que toda a motivação humana, de todas as entranhas do homem, somente havia inclinação para o mal. Mas quando Deus está observando a terra, e isso é o versículo 5 que eu li com você, Deus viu a malícia e viu como ela se multiplicava. Em contrapartida, nesse olhar de Deus, ele também vê um homem justo, íntegro e que anda com ele na terra. Então aqui nessa introdução, e é só para a gente começar, eu quero te fazer uma pergunta. O que Deus olha, o que Deus vê quando ele olha para você? Nós estamos aqui hoje no culto da família, adoramos a Deus, sentimos a presença. Essa menina, o que ela não tem de tamanho, ela tem de presença, né? Porque tu é baixinho igual a mim, eu tô tirando onda só porque eu tô de salto, viu? Ó, só Jesus. Mas tu canta, e que unção. Nós já adoramos, quando ela começou a louvar, eu já levantei a mão, já senti Jesus. Mas o que eu quero te perguntar é: o que Deus vê quando olha para você? Talvez você me viu levantar as mãos, o seu irmão viu você dando glória a Deus, quem está do teu lado viu você até chorando. Mas o que está sendo externado é o que Deus está vendo por dentro? É só uma pergunta para você refletir nessa introdução. Deus está na casa e o olhar dele está passando pela casa. E o que é que ele está vendo? Perversidade humana ou um homem íntegro, justo e que anda com ele? Por que você está falando isso, missionária? Porque ele vê. Não é o pastor Eduardo vendo. Porque se o pastor Eduardo dá uma olhada, a gente treme e fica assim: meu Deus, será que ele sabe? Será que ele não viu? Será que ele... Não dá, não dá. Cadê os obreiros, gente? Fica assim: meu Deus, o pastor falou que quer falar comigo. Oh, meu Deus, o que será? Dá, não dá, irmã? Só que ele não sabe tudo. Eu não estou falando que é o pastor Eduardo que está vendo. Eu não estou falando que a pastora Elizabeth está vendo. Eu estou falando que ele está nessa casa e ele está olhando a casa. E pela presença e a nuvem de Deus que eu senti hoje aqui, eu tenho certeza que ele encontrou adoradores. Porque ele veio e permaneceu no ambiente. E ele até pode vir, mas ele não permanece aonde ele não é bem-vindo. Eu senti que ele é bem-vindo nessa casa, porque a presença dele está aqui. Mas o que eu quero que você entenda é: ele está te vendo. Mas eu quero falar com você hoje sobre família e ministério, porque o tema está falando sobre família estruturada. Deus olhou para a terra, viu a maldade na terra, a corrupção na terra, viu que tudo isso estava se ampliando. Mas quando ele olha, ele encontra um homem justo, temente, íntegro e que anda com ele. E isso aqui é uma coisa importante para mim e para você. Quem
que vive numa família que ainda toda ela não é cristã. Sabe o que o texto está dizendo, pastor Eduardo? Que não importa se o meu irmão, se meu primo, porque Noé tinha parente, gente. Não importa se os meus vizinhos, se meu avô, meu pai, não importa se os meus amigos mais íntimos, de infância, não importa o que eles estão fazendo, eu ainda vou continuar andando reto, apesar de ninguém estar andando. Porque a palavra diz que quando Deus olha, todo mundo está corrompido. Isso significa que Noé decidiu andar em integridade, apesar de alguém que vive do lado e não está andando. Então isso aqui é um alerta de Deus para você. Não justifica a falha pela falha de alguém. Sabe por que eu faço isso? É porque meu marido ainda não é crente. Sabe por que eu tô assim? Porque não sei o quê? Porque minha mãe, meu pai. E aí porque teve bebida eu escorreguei. É porque... Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo que apesar de estar cercado de promiscuidade, apesar de estar cercado do que é mal, ainda é possível andar em integridade e que o nome de Deus seja glorificado pela tua vida no meio da tua parentela. Pode ter roda de bebida, eu sento com todo mundo, dou risada com todo mundo, mas bota suco no meu copo, bota refrigerante para quem bebe, eu não bebo, mas eu ainda sou íntegro, justo e eu ando com Deus. Se toda a terra estava cheia de maldade, significa que os amigos deles são, a parentela está, os primos, quem é de 2º grau, 3º grau, mas Noé decidiu. Então não use a tua família que ainda não conhece o seu Deus para justificar o que você anda fazendo. Ai, Jesus. Eu quero falar sobre o ministério de Noé. Qual é o ministério de Noé? Deus olha para Noé e observa que a maldade está grande na terra e Deus está irado. Deus, ele é justiça, ele é misericordioso. Deixa eu te falar uma coisa sobre a graça. A graça, ela é poderosa porque ela nos resgata todo dia. Se você hoje se arrepender, a graça te resgata. É um favor imerecido sobre a tua vida. Você pode ter falhado hoje de manhã, mas se hoje você entender que esse não é o caminho, o Senhor está aqui, a graça dele está presente na casa. Mas não abuse da misericórdia, porque misericórdia também tem limite. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão abusando dessa graça e abusando dessa misericórdia, como se Deus fosse só graça e só misericórdia. Deixa eu te contar, ele é graça, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. Deus está olhando para a terra e ele diz para ele mesmo, porque ele é Deus, ele olha e fala, vou acabar com isso. Porque a minha misericórdia está se estendendo, eu estou deixando o povo, e o povo só quanto mais, sabe aquela historinha da sua avó? Está dando corda e está indo embora? É assim que o povo estava. Deus agora olha para a humanidade e fala, vou acabar com isso. Porque o povo tem a chance e o povo não quer. O povo multiplica a sua maldade. Então Deus, no versículo 13, depois de observar a terra, observar a maldade, mas encontrar um homem que exercia o sacerdócio. O que é sacerdócio? Eu não estou falando de ser levita. Eu não estou falando de ter nascido numa família sacerdotal, até porque nesse período ainda não existia. Eu estou falando de exercer sacerdócio, que era ensinar a família quem é Deus, conduzir a família para Deus. Todo homem constituído por Deus, que serve a Deus, ele é o sacerdote da sua casa. Deixa isso para depois, senão a mensagem vai para longe. Escuta isso aqui. Noé conduz a sua casa, então quando Deus olha, fala, é esse aí eu vou salvar essa casa, vou salvar essa família, e dessa família eu vou fazer tudo de novo. Então no versículo 13, Deus olha para Noé e diz, eu tenho um chamado para você, vem cá conversar comigo. E Deus começa a dizer para ele o que ele quer fazer. Eis que eu vou dar fim em todos os seres humanos e você vai construir a arca. E Deus começa a falar para ele qual é a madeira, qual é a espessura, qual é o tamanho, qual é a altura, qual é a largura. Deus vai dando tudo isso para ele em detalhes. A pergunta que eu te faço é, a arca era grande sim ou não? Pelo que você já estudou, tu sabe que esse negócio, ainda mais para esse período, era algo impossível ou quase impossível.
Pelo menos impossível de se imaginar, até que Deus trouxe isso à mente. Já viu esses dias, no sábado, quando esse livro foi lançado? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não sonhei isso. Eu só comecei a sonhar depois que Deus sonhou. Quem já viveu isso, gente? De algo ser tão grande para a tua vida que tu não consegue nem imaginar, a não ser que Deus imagine primeiro. Então a arca era impossível porque o homem não tinha isso em mente. Se tornou possível porque Deus trouxe isso para a mente humana. Então Noé agora tem algo planejado por Deus. Olha, você vai viver isso aqui comigo. Nós vamos viver essa construção. E esse se torna agora o chamado de Noé. Construir um grande projeto. Aí sabe o que Deus disse ao meu coração, pastor Eduardo, quando eu olhei o versículo 9? Que Deus sempre terá um projeto para quem anda com Ele, para quem decide andar com Ele. Isso aqui me dá um alerta. Qual é o alerta? Se você quer viver algo grande com Deus, comece a andar com Deus. Se você deseja alçar voos altos, comece a andar com Deus. Se você quer que seu ministério comece a se ampliar, comece a andar com Deus. Porque coisas grandes são para homens e mulheres que decidem andar com Deus. Nós vivemos um tempo. Que tempo é esse que a gente vive? De pouco sacrifício. Um tempo em que as pessoas estão agora, nossa geração, está com tanta facilidade na rede, que a gente acredita que o chamado também é fácil assim. Clicou, apareceu a resposta. Olha só que coisa linda. Deixa eu ver como é que eu vou fazer o que Deus disse para mim. Olha que coisa linda. Entenda que um chamado com Deus é uma construção, um passo a passo. Não é uma coisa instantânea que acontece de um dia para o outro. Você precisa ter vida santa, se santificar, buscar, andar em integridade. E essa construção ministerial, ela vai ampliar na medida do que você anda com Ele. Não é de um dia para o outro, mas nós somos chamados para viver coisas grandes o tempo todo. É que a gente às vezes não decide andar com Ele do jeito que tem que andar. Escute isso aqui. Então Noé decide andar com Deus e Deus dá para ele um grande projeto. E agora Noé se pega com tudo isso que Deus está falando para ele. Olha, eu vou fazer isso com a humanidade. Você tem uma missão de construir algo muito grande e eu vou te dar todo o parâmetro. Escuta isso. Ai, gente, eu estou falando para a família aqui, tá? Calma. Eu estou falando primeiro de quem ouviu a palavra, que foi Noé. Quando Noé escuta, Deus dá para ele expansão, altura, profundidade e qual é a matéria-prima para que esse ministério comece a estar em andamento, sim ou não. Noé recebe de Deus um planejamento, tudo especificado por Deus de como tinha que ser feito, sim ou não. Por que é que tu quer fazer do teu jeito, abençoado? Por que é que Deus chamou você para aquele negócio, aquele dia, falou com você e você está se debatendo porque você cismou de fazer do jeito que você quer? Quando um homem recebe um chamado e uma mulher recebe um chamado de Deus, esse homem e essa mulher que constituem uma família precisa entender as implicações que o seu chamado vai trazer para a sua família se você não seguir diretrizes. Famílias afundando porque alguém decidiu fazer do jeito que quer e Deus não tem nada a ver com isso, é porque você não está seguindo diretriz. Filho está perecendo, mulher está perecendo, marido está perecendo. E você quer culpar o diabo quando é você que não decidiu não seguir o que Deus mandou. Não foi agora não, tem um tempo. Um dia um rapaz, nem lembro o nome dele mais, ele cismou de começar a querer pregar. Não, ó, escute isso aqui, não tem problema nenhum, cada um com seu chamado, viu? Só que ele cantava, o chamado dele era louvar. E todo mundo amava ver ele louvando. O povo convidava ele para as igrejas, mas um dia ele cismou que a unção dele mudou. Não sei o que aconteceu. Não, porque o Senhor quer me expandir e agora eu vou pregar. E aí ele começou a pregar, só que aí as pessoas começaram a não chamar ele mais para agenda nenhuma.
Por quê, gente? Vocês imaginam? Porque o dó virava ré, o ré virava sol. Não sei, eu não sei de música, né? Eu sei que o negócio não estava legal. E aí ele começou a questionar, a família começou a passar alguns apertos, porque ele vivia do chamado dele, a família dele vivia em prol da obra de Deus, e era muito bonito, mas a família começou a passar algumas coisas que não precisava, porque alguém entendeu que Deus estava mudando alguma coisa, que Deus não mudou nada, foi a intenção do coração dele, ele que quis mudar, ele que quis fazer do jeito dele. Então eu preciso entender o que Deus quer comigo, para fazer do jeito que Deus quer, porque se eu tenho família, se a minha arca afunda, a minha família afunda comigo. Então faça do jeito que Deus falou, não é do jeito que você quer. Deus deu diretrizes para ele. Você vai construir algo grande, mas Deus, deixa eu te falar, o material vai ser esse, a espessura vai ser essa, a profundidade vai ser essa, a altura vai ser essa, até para a altura tem limite. Deus me falou isso agora. Cresce no limite do que Deus quer. Tem muita gente insatisfeita de pregar só em Campo Grande, ou de cantar só em Campo Grande. E se esse é o tamanho do que Deus quer para você, você não acha que tá bom, não? Não era nem para tu estar aqui, era para tu estar morto em algum lugar. E tu tá brigando com ele pelo tamanho do teu chamado. E se ele te chamou para pregar como Filipe, para uma pessoa só? Tem largura, tem profundidade, até altura. Qual é? O limite que ele quer. Uns vão pregar para 10, outros para 100, outros para 1000, outros para 10 mil, outros para 100 mil. Quem prega mais e quem tem mais unção? Tudo igual. Mas quem determina a altura, profundidade, largura é Deus. Tudo é por Ele, para a glória dEle, para louvor dEle. Entenda isso, para de crescer além do que Ele quer. Ah, meu Deus. Missionária, mas se for para 100 não é grande. Quem te disse? Quem te disse que esse chamado não é grande? Porque você não sabe o que Deus vai fazer na vida dessa uma pessoa que você pregou? Deixa eu te contar. Quem me levou para a igreja todos os dias, porque lembra que eu falei no começo, a minha mãe era tomada de demônios. Ela me agredia todos os dias. Minha mãe fazia tudo que você pode imaginar. Tacava facão, pedra, paralelepípedo, enxada, faca, o que tivesse na frente dela, água quente. Irmão, eu virei quase que um super-herói, que eu desviava de tudo. Eu não sei como, eu conseguia. Era o anjo do Senhor, só pode. O que eu quero que você entenda é que nessa vida que eu vivia, uma mulher olhou para aquela adolescente e falou assim: deixa eu levar tua filha para a igreja. E ela começou todo domingo a ir na minha porta, porque minha mãe, ela fazia tudo o que ela fazia, porque ela, além da espiritualidade, porque eu sei hoje que tinha, ela também era uma pessoa narcisista, então ela encobria quem ela era. Então para todo mundo ela era muito boa. Então toda vez que essa menina ia na minha porta, era o dia que eu conseguia ir para o culto, eu ia glorificando, porque eu queria servir a Deus, mas ela não deixava. Então essa mulher me fez isso por meses. Ela ia lá: dona Aparecida, deixa eu levar sua filha, eu prometo trazer ela aqui na porta. Ela ia lá, me buscava, me levava. Ela ia lá, me buscava, me levava. Isso foram meses assim. E por causa disso eu me firmei na fé. O que eu quero que você entenda é: o chamado dela foi grande ou pequeno, depende do seu ponto de vista. Olha eu aqui. Todas as vezes que alguém aceita Jesus, eu lembro dela, eu falo: é por causa dela que essa alma está aceitando a Jesus. Porque se não fosse ela, com aquele chamado que parecia pequeno, eu não estaria pregando, pessoas aceitando a Jesus. Entenda o que Deus quer para a tua vida. Respeite a expansão, profundidade, a altura do que Ele tem. Você pode aplaudir a Deus nessa noite? Sabe por que eu estou te falando isso? E eu me emociono de alegria, porque eu sei o que Deus faz na minha vida e através da minha vida, quantas pessoas são alcançadas. Mas eu te pergunto, aonde ela está? No mesmo lugar, na casa dela,
servindo a Deus, indo para o culto dela, voltando para casa. Ela não prega não, missionária, não. Mas ela me levou para o culto. Olha que chamado lindo. Para de ficar triste olhando para a grandeza do chamado dos outros. O teu chamado também é grande em Deus. A tua família está sofrendo porque você não entende, não respeita o tamanho, largura e profundidade do teu chamado. Entenda o que Deus tem para a tua vida. E todas as vezes que eu posso falar dela, eu falo. O nome dela é Eliana. Ela não se tornou missionária, nada disso, mas ela todo dia, todo domingo ia lá, me pegava e me dava, para mim, eu não sei para você, mas para mim esse chamado foi muito grande. Por quê? Porque todas as vezes que alguém aceita Jesus através da minha vida, ou que alguém tem a vida transformada, quando eu estou no consultório, ou quando eu estou pregando, ou quando eu estou palestrando, eu lembro que foi por causa dela. Que chamado grande. Às vezes a nossa visão de grandeza está muito errada. Então o que eu quero que você entenda é que Deus deu para ele, olha, a largura é essa, a profundidade é essa, mas a altura, viu? Também tem limite. Vai ser do jeito que eu quero. E Noé respeita isso. Noé fica assustado com a grandeza daquilo tudo, mas ele respeita, ele não passa 1 milímetro do que Deus disse que ia fazer, porque senão de repente podia dar errado. Então respeite isso. Eu vou falar com você, calma, eu estou falando de família, mas eu preciso falar sobre quem recebeu essa palavra. Ele recebeu, ele está agora recebendo um chamado. Ministério, o que é ministério missionária? Para quem gosta de anotar, coisa simples, não vou falar nada de hebraico, grego, nada que eu não gosto de confundir ninguém. É simples assim, ó, preto no branco. É cargo, incumbência, comissão, serviço, uma atividade ou uma função. Eu perguntei quem tem ministério, e algumas, quase ninguém levantou a mão. Quando eu falei quem está com família, todo mundo, Quando eu falei ministério, todo mundo começou a baixar a mão. Entenda que ministério não é cargo eclesiástico somente. Ministério é cargo, incumbência, missão, serviço, atividade e função. Agora eu vou perguntar de novo, você tem ou não tem um ministério? Talvez você não tenha um cargo, uma patente eclesiástica, que também é um ministério. Mas talvez você foi incumbido hoje na escala ficar ali na porta. Isso é serviço ou não? Se fizer errado, não está fazendo o ministério direito. Olha aí, ó, fica ligado, vocês aí. Recebe os outros sorrindo, que isso aí é ministério. Tem gente que não volta no culto nunca mais, só porque foi recebido mal. Você acha que isso não é ministério? Tu acha que ministério é só pregar, cantar, dirigir culto? Ministério é servir alguém com excelência na cantina também. Um aplauso para as irmãs da cantina, irmão. Porque se ela estiver azeda, a gente come tudo ruim. Você acha que ministério é só cargo eclesiástico? É também. Mas ministério pode ser exercido sem estar no altar. Ministério pode ser exercido com o que Deus direciona a você diariamente. Ministério é cuidar da sua casa, cuidar da sua família, ensinar o seu filho no caminho que tem que andar. Isso é ministério, isso é uma função, isso é uma incumbência. Você foi chamado para fazer isso. E o que é família? Família é laço consanguíneo, mas também é laço de afetividade. Quem aqui já não tem ou já não disse, é como se fosse meu irmão, não é da mesma barriga, mas é meu irmão. Eu tenho um monte de gente que é meu parente, mas não tem meu sangue. Tá aqui a Ana Priscila, que foi ali fora, e tá aqui a Edilene, que é minha filha na fé. Então família é laço consanguíneo, mas também de afetividade, vínculo, compromisso. Você assume o compromisso com essa pessoa. Ponto. Agora eu quero falar sobre a construção. Noé, ele recebe um chamado, ele tem agora um ministério para exercer. E ele começa a construção dessa arca. Mas, quando você começa a ler os textos, os versículos, do versículo 14 em diante, você começa a perceber que ele constrói e faz o que Deus mandou na medida exata do que Deus mandou. Porém, ele não faz isso sozinho. A família dele está com ele nisso. Os filhos dele estão com ele nisso. A esposa dele não ouviu nada, mas está com ele nisso. Ele não tinha como construir isso sozinho. Ele precisava de força braçal, de pessoas para segurar de um lado a madeira, do outro, pregar. Não sei como é que era a ferramenta daquela época. Mas ele sozinho,
mesmo ele tendo escutado, não executaria sozinho. Pastor, você não é pastor sozinho? Se a tua esposa não ficasse do teu lado, como é que ia ser essa igreja? Aí te deu uma moral, hein, pastora? Paga minha coxinha, hein? Escuta isso aqui. O pastor sozinho, só com a esposa faz essa igreja? Não, tem os obreiros. Por quê? Porque não dá para dar conta de tudo sozinho. Quando Deus chama Noé, é Noé que escuta, é Noé que recebe a medida. O negócio é diretamente com ele, mas sozinho não tem como executar e viver chamado em Deus. E quando ele recebe essa loucura, porque o chamado foi uma loucura, igualzinho aqui, ó, todo mundo aqui tudo doido, que a gente é tudo pirado. Só a família para apoiar essa doidice. A mulher está junto, os filhos estão juntos. E por que eu falo que essa loucura e só a família para apoiar? Quem é em sã consciência que apoiar um homem naquela idade, construir um negócio num tempo que não chovia? É muito louco o chamado de Deus. Quando Deus fala algumas coisas que a gente, às vezes até a gente tem dificuldade de acreditar, porque é muito louco. Pegar alguém como eu, que passei tudo que passei, necessidade, espancamento, abuso, fome, tanta coisa, e Deus olhar para usar alguém e falar assim, olha, você vai viajar, e eu não tinha o que comer. É muito louco. Você está sentado aí pensando, Deus falou, é muito louco. Será que foi comigo? Foi com você. Deus não erra endereço. Foi com você. O chamado grandioso, aquilo que ele disse, foi com você. Apesar de parecer louco, ele é Deus para se fazer cumprir. Noé constrói. E aí, quem é que está junto no processo? A família. A família está fazendo parte de todo o processo de construção do ministério, do propósito, da arca, do chamado, do nome que você quiser dar. A família está fazendo parte do passo a passo também da humilhação. Quem é que lembra de quando começou o chamado? Quem é que lembra de quantas humilhações passou até que alguém acreditasse que era verdade? Quem é que lembra de quando Deus disse e você teve a sua primeira oportunidade na igreja e foi uma tragédia? Eu lembro. Deus disse que eu pregaria, mas na minha primeira oportunidade, em vez de ler Apocalipse, eu li Gênesis, li tudo errado. Eu entreguei o microfone quase infartando. Mas Deus disse que eu ia pregar. Olha que doideira. Escuta isso aqui. No teu processo ministerial, na sua construção e na sua base, a família está junto com você no crescimento, mas a família também está com você no processo de humilhação dele. É quando ninguém acredita, mas a tua família chega em casa e fala assim, vai dar certo, prega de novo. Riram de você, mas canta de novo. Ei, dirigiu o culto, mas deu tudo errado, dirige o culto de novo. É quando alguém, você chega em casa e fala, eu vou largar, porque não larga não, eu tô contigo, e te dá aquela palavra de ânimo. Todo mundo tá comentando, tá rindo, mas a família tá ali junto com você, dizendo, levanta a cabeça, vambora, Deus te chamou, é ou não é? Tu sabe que foi ruim, mas não é que essa pessoa te anima? A família faz parte do início, não só da construção. Ai, que coisa linda, cresceu. Não, faz parte do processo da humilhação da construção. Porque é humilhante o começo de algo que é tão grande, mas não tem forma nenhuma ainda. Ninguém quer dar espaço, ninguém quer acreditar, ninguém quer dar uma oportunidade, ninguém nem olha para sua cara, nem vê você com cara de obreiro. Que ser obreiro? O que? Que ser obreiro? O que? Não tem formato, mas já está acontecendo. Não tem aparência, mas já está acontecendo. As pessoas não estão vendo, porque é muito estranho olhar alguém que Deus disse que vai ser grande, mas ela é muito pequena, é muito estranho. E Noé está fazendo tudo isso e passando por tudo isso. Eu lembro de quando os meus filhos, uma vez, nós estávamos, eu não lembro se eu falei isso aqui a primeira vez, nós estávamos na porta da igreja, eu já estava pregando, mas eu pregava assim, nas consagrações ali e tal, meus filhos muito pequenininhos. E eu fui para a igreja e falei, Deus, usa alguém para dar uma coxinha para essas crianças, porque eles não tinham comido. A Nicole tinha 3 anos, o João Vitor já tinha 6. E eu falei, eu vou para o culto assim mesmo, Jesus. E eu fui, mas eu falei, Deus, usa alguém, Senhor, usa alguém, meu Deus, usa alguém para essas crianças comer.
E aí chegamos na porta da igreja, eu tô vendo todo mundo se reunindo para sair para pizzaria, né? Só que eu era pobre de Maré Desci, gente. Hoje eu sou pobre. De Maré Desci não sou mais não. Graças a Deus, Jesus melhorou a vida um pouquinho. Eu tô lá e tô vendo todo mundo se reunindo. Sabe quando todo mundo tá falando e não quer que você escuta, mas você tá vendo que todo mundo tá falando? Eu tô, oh meu Deus do céu. Aí daqui a pouco eu escutei alguém. Você vai, Beth? Eu, pra onde? Aí a gente tá indo pra pizzaria. Então... Ninguém nem me convidava, porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar. Entende o processo de construção também, é o processo da humilhação. Porque alguma coisa já está acontecendo, mas as pessoas ainda não estão vendo. Fala para essa pessoa que está do teu lado aí, paga a coxinha para mim quando você pode, viu? Ó, vou melhorar que eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Ó, compra o livro da missionária para mim, viu? Deixa Deus te usar. E por que a missionária? Porque eu sei que naquele dia muita gente olhou para mim e pensou, não chama ela não, porque ela não pode pagar. O início da construção também é o processo de muitas humilhações. Porque alguma coisa já começou, mas também não tem forma. As pessoas ainda estão esperando para ver se de verdade isso vai acontecer ou se você vai parar no meio do caminho, porque para falar, tá vendo aí, eu sabia, isso aí era coisa, isso aí. A família está passando tudo isso. O que a família está passando? Olha lá a esposa daquele doido. Olha lá a esposa daquele doido, resolveu abrir igreja, oh meu Deus, que luta. Aí, começou na varanda, no quintal, não sei nem aonde, porque sempre a gente começa assim, né? A gente não quer nada e Deus faz a gente começar, né? Aí a gente fica assim, meu Deus, onde começou, Jesus? Começou no quintal, começou na sala da minha casa, numa oração. A igreja começou na casa de um irmão, começou, não sei nem como que começou, e quando eu vi já estava começando. E sabe qual é o processo de quem não entende a grandeza do chamado de Deus? É lá a esposa dele, tadinha, está sofrendo, olha lá. Olha lá os filhos, tá vendo os filhos daquela irmã doida, irmã, os filhos estão sofrendo. Ai meu Deus. Entende o processo? Só que eu estou falando de família estruturada. A família estruturada é a família que passa por tudo isso, mas não se solta. A família estruturada é a família que escuta tudo o que tem que escutar, mas um segura o braço do outro e fala, eu estou contigo, se for para crescer a gente cresce, se for para afundar a gente afunda, mas eu não te largo, eu vou passar contigo o que tiver que passar, a gente come o que tiver para comer, veste o que tiver para vestir, mas a gente vai viver o que Deus disse para viver. E por quê? Porque tem estrutura nas emoções para passar pelo processo. Qual é o processo? Do início, mas que também vem com muita humilhação junto. E essa família está passando por tudo isso. Missionário, por que você está insistindo em falar tanto sobre isso? Para você entender uma coisa aqui. O nome disso é apoio. E agora eu preciso apertar um pouquinho aqui. Escute isso aqui para você que usa o teu chamado para diminuir quem está do teu lado. O nome disso aqui é apoio. O apoio que é ministerial. A família está dentro, a família está junto. O ministério é de Noé, mas o reforço vem de dentro de casa. Noé poderia ter fracassado, mas ele não fracassa, porque a família arregaça as mangas e vai com ele junto no chamado. Então entenda o que Deus está dizendo. Não é porque foi você que ouviu a voz de Deus que quem está no barco com você é menor do que você não, viu? É porque foi Deus falou, foi comigo. Não, peraí. Se essa pessoa não te apoiar, tu vai ver o que vai acontecer. Tu tá achando mesmo que tu é a última cocada só porque Deus veio e falou contigo? O nome disso é apoio, apesar de Noé ter escutado. Era com ele, ó, o peso é dele. Mas só acontece porque ele tem reforço. E o nome disso é apoio ministerial. A família está junto apoiando. Então para com isso de que o ministério é meu e não se mete. Eu tenho que falar. Foi eu que escutei Deus, não fala nada não, tem que falar, escuta o conselho da tua esposa, escuta o seu conselho do teu marido. O que custa trocar uma ideia e falar, o que você acha? O que eu mais acompanho são pessoas inflexíveis, perdendo família, porque não sabem ouvir.
importa se foi você que ouviu. Sem a tua família, tu não vai a lugar nenhum. Não importa se o anjo veio falar com você. Quem está do teu lado é tão importante quanto você no processo. E é por isso que ele não fracassa. Eu não estou falando que não tinha desconforto. Eu não estou falando que se entendia em tudo. Mas eu estou falando que na hora ali que tinha que ser firme, eles estavam juntos se apoiando. Então escuta isso, eu prego. Mas quando o pastor Jorge Brasil estava vivo, era ele que ficava no fundo tocando. A missionária e o chamado era de quem? O meu era estar pregando, e o dele, ele estava junto comigo. E aí? E quem é que fala e quem é que não fala? Os dois em comum acordo fazia tudo. E por quê? Porque sem o outro não vai, o outro não vai para lugar nenhum. Não adianta puxar cada um para um lado. E aí a arca ficou pronta, gente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Para de reclamar que o seu marido está na igreja dia de domingo e não foi para casa almoçar. Eu fiz o almoço, mais uma vez ele não veio almoçar. Onde que ele está? Está lá no evangelismo, já é 2 da tarde, a gente não almoçou com ele. Para de reclamar de barriga cheia. Para de reclamar que teve que lavar 10 blusas porque ele vive na igreja. Você queria estar lavando 10 blusas dele caído, bêbado por aí? Apoia, ministério, não importa quem é que ouviu a voz. Ministério tem que ter apoio. Para de reclamar de coisas que não faz sentido. Eu não queria saber, às vezes o pastor Jorge ligava para mim e falava assim, não vou conseguir nem voltar para casa. Por quê? Porque o nosso pastor, onde a gente congregava, ele era meio doido. Do nada ele cismava, vamos para Minas fazer missão. É o quê? Tem um morador de rua lá, a gente tem que ir lá resgatar ele agora. E a igreja era missionária. Daqui a pouco ele me ligava, Beth, eu estou aqui, já estou saindo, já. Vai com Deus. Que Deus te use. Porque você não me avisou, porque você não me falou, porque você... Para com isso. Seja o apoio e as coisas vão dar certo. Em contrapartida, a mesma coisa, não só as mulheres, os homens também. Às vezes é a sua esposa que tem um chamado que está mais em evidência, mas isso não diminui você em nada. Você está com ela no chamado, apoia. Faz o que o pastor Jorge fazia. A gente brincava no carro, ele era o nosso Uber, porque ele dirigia para todo lugar levando. Isso fazia que ele era menor? Não, ele era o pastor Jorge. Apoie. Reclamação. E aqui para a gente caminhar e finalizar, escuta isso aqui. A arca ficou pronta. Ficou pronta. E depois que a arca ficou pronta, a palavra de ordem de Deus no versículo 18 foi: entrarás tu, teus filhos, tua mulher, e já que eles são casados, as suas noras. Chamado está pronto. A família estruturada conseguiu levantar aquilo ali. O ministério esse foi erguido. Em expansão, altura, profundidade. Deu certo. Funcionou. E agora que funcionou? Agora que funcionou, entra você, entra teus filhos, entra tua mulher. Amém. Tem gente que já entendeu, né? Vocês são bons, que vocês pegam rápido. Para finalizar, porque eu tenho 1 minuto, se o pastor me der 5 minutos eu agradeço. Pode, só para encerrar esse tópico. Entra você, tá pronto, cresceu, né? Os anos passaram, olha você, é toda bonitona e bonitão. Os anos passou, a luta acabou, agora o chamado está sendo respeitado, todo mundo está vendo. Foi construído, olha, agora todo mundo está acreditando, olha que legal, que benção, que a gente começa a ouvir tudo, né? Depois que o chamado está pronto, Deus é com vocês mesmo, está pronto, ergueu, todo mundo está vendo. E agora que está pronto, faz o quê? Entra tu, teus filhos, tua mulher e as noras. Sabe o que o Senhor me fez entender com isso aqui? Que a arca só fazia sentido se a família dele estivesse dentro. Eu estou falando de família e ministério, família estruturada em Deus. Constrói ministério para a família estar dentro do ministério.
Agora tá grande, tá todo mundo vendo, tá em evidência. Eu vou contextualizar pra gente, pra usar a arca aqui, contextualizar. O nome tá no banner, tá no outdoor, todo mundo agora te chama, todo mundo agora te quer, né? E agora que tá em evidência, traz junto a tua mulher, teus filhos. Ó, só faz sentido. Caralho. Ô irmã, cadê tua esposa? Tem gente que pensa até que o homem é solteiro, porque ele prega em tudo quanto é lugar, a mulher não vai junto não. Esses dias um amigo meu, famosão mesmo, muito, falava assim, ia lá, ele não é casado não. Eu falei assim, claro que é, tem até 3 filhos. Amém. Pagou preço, humilhação, passou todo vexame junto, trabalhou, ergueu, e agora os outros pensam até que é solteiro. Noé, o que? Tá pronto? Tá. E agora? Só faz sentido se a tua família entrar. No momento de exaltação, é quem pagou preço que tem que estar contigo. Não é para trocar a tua mulher por uma novinha só porque ela não está cansada, não. E agora você quer colocar, pelo amor de Deus. Ah, me desculpa, gente, eu preciso falar a verdade que ninguém quer falar. O marido, em contrapartida, pagou preço com ela. Agora que o nome dela está por aí, não quer escutar mais nada. Acha que ela pode tudo. Ô Noé, então, já fez já, e agora? Se tudo entrar com a tua casa, não faz sentido. A arca só fazia sentido se a família entrasse. Se você quiser e puder, que eu sou legal, nem te pedi para falar muito isso, fala assim comigo, ó, nenhum sucesso compensa a perda da família. Você pode aplaudir a Deus? Nenhum sucesso compensa a perda da tua família. Deus vai te dar algo grande. Deus vai exaltar a tua casa. Mas quando Deus exaltar a tua casa, não troca quem pagou preço com você não. Mantenha a tua família no altar, dentro dessa arca, porque quem pagou preço é quem tem que ser exaltado junto com você. Quando olharem a foto lá postada, é quem pagou preço com você desde o início. Seus filhos, sua esposa. A arca estava pronta. E quem é que entrou na arca? Quem pagou preço junto com Noé. Eu quero fazer uma oração com você. E eu sei que de repente você vai estar aqui. Eu sei que de repente você vai estar aqui pensando assim: a minha vida está muito difícil depois que essa pessoa que está do meu lado, que às vezes você está com tanta raiva que você nem consegue falar, meu amor, essa pessoa, casei com essa pessoa não tinha chamado missionária, agora não tinha isso aí não, agora tá aí, eu tenho que ficar pagando preço, só Deus sabe como tá a minha vida. Se olha, missionária, se você soubesse, escuta isso aqui, escuta o que Deus disse para mim. Eu fechei, mas eu vou ler rápido e eu vou orar por você. Gênesis 5, versículo 9, olha isso aqui, 29, olha isso aqui, ó. Em Gênesis 6, Deus dá para ele o ministério. Em Gênesis 6, Deus dá para ele o ministério, mas em Gênesis 5, versículo 29, olha aqui, ó. Deu-lhe o nome de Noé. Por quê? Porque profetizou sobre ele. Escute isso aqui. Ele tinha ministério? Não. O ministério veio no capítulo 6. Mas no capítulo 5, versículo 29. E colocou sobre ele o nome de Noé. Por quê? Porque profetizou sobre ele. Este nos aliviará do árduo trabalho, do sofrimento das nossas mãos cansadas e da dureza dessa terra que Deus amaldiçoou. Quando a mãe dele estava com ele, o pai dele olhou para ele e falou assim: a terra já está contaminada, mas esse aqui, ele já nasceu debaixo de uma palavra profética. Então eu sei que depois que tu casou com essa pessoa, tua vida ficou mais difícil. Por quê? Porque tu casou com essa pessoa linda, maravilhosa, era um amor, um só love, e de repente, quando o ministério começou a estar em andamento, tudo começou a ficar difícil e você não está aguentando mais. Mas escuta o que Deus falou comigo.
Você pode não ter casado com alguém que tinha título, mas você casou com alguém que já tinha promessa. Então aguenta firme. Por quê? Porque essa pessoa pode ter começado o ministério só depois que casou com você, mas a promessa e ser escolhido por Deus já era no ventre. Eu não posso fazer nada se antes de casar tu não perguntou. Não posso fazer nada, igual a mim, eu não perguntei nada, eu só casei. E depois paga o preço do chamado. Missionário, e aí, vai dar certo? Vai. Mas entenda que essa pessoa, quando você conheceu ela pode até não ter o ministério naquela época, mas que ela já tinha chamado, ela já tinha chamado. E qual é a oração que eu quero fazer com você? A oração de entendimento agora. Qual é a oração? Você precisa entender